Continuando aí esta aula de cerâmica que eu comecei na semana passada, né? Na semana passada eu falei aí várias coisas aí sobre a origem das cerâmicas, né? Então, tanto odontológica quanto a cerâmica geral aí, né? Que foi descoberta aí pelo ser humano e realizando vários utensílios de cerâmica no decorrer do tempo, né? O desenvolvimento da porcelana chinesa, e depois começamos a falar desses tipos de cerâmicas que a gente trabalha na odontologia, né? Começamos pela cerâmica feldspática, né? Que é aquela cerâmica que é fabricada com feldspato, né? São colocados óxidos de metais para dar pigmento, né? Cada metal tem uma cor de óxido, então esses óxidos é que fazem os pigmentos nas cerâmicas, né? E falei da contração, da forma de aplicar, o pó, né? Desse feldspato triturado, que tem um líquido, né? Dilui com a água, faz uma areia molhada que a gente aplica com o pincel, né? Que esse pó rosa é o pó de dentina, tem várias cores, né? É tudo pó rosa, mas é A1, A2, B1, B2, B3, tem várias cores, inclusive cervicais, geralmente são rosas, né? Falei que existe a possibilidade de pigmentar esse pó com tintas específicas, até tem essa foto aqui que eu coloquei depois, vocês não viram, estou mostrando agora, tá? Então, esse aqui é uma foto que ele pigmentou aí o pó, porque ali a incisal geralmente é um pó branco. E tem vários tipos de incisais, tem translúcidos, tem azulada, né? Tem mais para o esbranquiçado, né? Então, para diferenciar a cor desses pós, que são tudo branco, pode diluir aí uma tinta específica, ou lápis aquarelável, né? Que é uma coisa que vai evaporar no forno, vai sumir, vai sobrar só a cerâmica mesmo, tá? Então, essa foi uma imagem que eu coloquei aí de uma aplicação. Isso daí se chama estratificação da cerâmica, assim como a resina foto também pode ser estratificada, colocada em camadas, fazer dentina, incisal, efeitos, manchas, mamelos, né? Então, essa foto da bancada, não lembro se vocês viram, mas está aí um técnico com sua placa, seu godê, né? Que é uma placa onde ele mistura ali as cores ou não, dilui, mistura com a água, pode misturar um pó com o outro para ter um meio termo, né? Mesma coisa que tinta, né? Você tem o amarelo, tem o azul, mistura, faz o verde, né? Então, você pode fazer isso, clarear, por meio termo. Tem um A1, tem um A2, mas a pessoa falou que é mais ou menos, mistura o A1 e o A2 na mesma proporção, você tem um A1,5, tá? Então, mesmos conceitos de pintura, né? De diluição, de saturação, de claridade, que nós vamos falar na próxima aula, tá? Então, cerâmicas feldspáticas, que a gente tem que fazer sempre o dente maior, né? Porque existe uma contração grande, os 15%, evapora a água, o pó começa a fundir e unir a superfície, que é sinterização, isso daí contrai bastante, né? Então, essa aplicação pode ser feita de várias formas, né? Pode aplicar sobre metal, por exemplo, pode aplicar sobre a folha de platina para fazer uma cerâmica pura, sem metal, pode fazer num troquel refratário, um troquel que aguenta a temperatura alta, também para fazer sem metal, é uma técnica de fazer faceta, né? E pode ser aplicada sobre uma estrutura prensada, um imex, uma cerâmica que foi prensada, né? Que nem eu já mostrei, ou uma cerâmica que foi obtida por cadicam, por desgaste, né? Então, pode fazer uma base, como se fosse um coping, né? Uma infraestrutura de um material mais resistente para depois recobrir, né, com a estratificação da cerâmica, que tem que ser sempre compatível. Se é um óxido de alumínio, você precisa ter uma cerâmica compatível com óxido de alumínio. O coeficiente de expansão térmica do óxido de alumínio é em torno de 7, né? Então precisa ser uma cerâmica com coeficiente 7. Né? A da zircônia é em torno de 9, então precisa de uma cerâmica que tenha um coeficiente, né, que cubra essa zircônia,
né, com coeficiente próximo de 9. O metal tem um coeficiente próximo de 13 vezes 10, não sei o quê. Né? Estou falando 9, 7, mas tem um número grande aí. Né? O metal é em torno de 13. Né? Então, precisa ser uma cerâmica com coeficiente de expansão térmica, né, compatível com o metal. Tá? Então, até a própria Vita lançou um kit de cerâmica, que é a VM7, que é para alúmina, VM9, que é para zircônia, e VM13, que é para metal. Então, cada tipo de cobertura no seu material. Né? Então, é isso que eu estou tentando falar de maneira genérica. Falei dessa parte da platina, né? Da folha de platina, aplicar sobre ela, não gruda na cerâmica, porque a platina é metal nobre, não oxida. Né? Então, para fazer facetas, né, Marielle, chegando aí, né? Então, já no metal, a gente precisa esconder esse metal, a gente precisa aplicar um opaco, já na cor que o dentista pediu, se o dente é A3, vai ter um opaco A3, oxida esse metal, e aí 2 camadas, talvez 3, quando o metal não está mais aparente ou acinzentado, aí a gente recobre com a cerâmica, né, específica para metal, geralmente já tem leucita, né? Então ela é reforçada, é uma cerâmica feldspática. Então ali o trabalho tudo lá pronto para ir para o forno, vai contrair e adquirir a cor que a gente imagina, né? Que a gente com a experiência já enxerga a cor que está. Né? Então hoje em dia citei que tem vários trabalhos de metalocerâmica aí, né? O metal ele tem suas vantagens, sua resistência, né? Então, a gente domina bem a técnica de fundição, muitos laboratórios é o feijão com arroz. Então, eu acho difícil sumir aí desaparecer da odontologia o metal, né? Mas existe essa tendência de fazer trabalhos livres de metal free, né? Metal free. Né? Então, olha aqui uma foto que eu lembro que eu não mostrei, que eu coloquei também, né? Um pouco nessa semana aí, né, para complementar. Olha aí a diferença entre 3 trabalhos, um aplicado sobre metal, né, gentileza do professor Luiz Gustavo, né, então prótese com subestrutura em zircônia, que já é um material bem resistente também, o que mais se aproxima do metal, né, e tem vários tipos de zircônia, e uma porcelana pura sem subestrutura, então ou foi aplicado provavelmente sobre refratário, né? Então aplicou ali sobre refratário e uma cerâmica feldspática sem nada mais resistente por baixo. Você vê que a estética, até do metal, no caso do molar, né? Tem aquela cinta ali por lingual, a parte interna, a luz não passa tão bem, ela é bloqueada pelo metal, mas, né, todos os trabalhos aí, né, aí competindo no mercado, né? Então, o metal ainda está presente e é possível fazer trabalhos de qualidade com metal. Vamos tentar ficar livre do níquel cromo, né? Então, aí a técnica sobre refratário, não, esse daqui é o Inceran, que é uma técnica que está um pouco em desuso, porque é um copo de óxido de alumínio, né? E que demora muito, não tem uma resistência tão grande, tinha que infiltrar vidro, então não tenho visto trabalho em Ceram, tá? Em Ceram, tá? Então a tendência está sendo as cerâmicas prensadas. As prensadas eu já vou com mais calma, já vou fazer um flashback com mais calma, ok? Então só para a gente lembrar que essas cerâmicas prensadas você precisa ter um forno de prensagem. Ele tem um tipo de um êmbolo, né? E o próprio forno aperta esse êmbolo dentro dessa temperatura dessa cerâmica. A cerâmica, ela começa a sinterizar e tá num estado gel, né? Quando ela começa nesse processo de fundição da cerâmica com calor e vácuo, aí ela é introduzida dentro do molde que você fez com cera e a cera não está mais lá, né? Então ela é prensada dentro desse molde de revestimento, então parecido com metal, tem um anel de fundição, né? Um anel
No caso, para cerâmica prensada, que é um pouco diferente, né? Tem aquele espaço para o êmbolo, tem uma espécie de um cilindro. Olha aí, eu trabalho com cera, a cerâmica prensada, e depois foi maquiada, que é uma das técnicas da cerâmica prensada, é você fazer já o dente inteiro e maquiar. Né? Então, uma técnica maquiada, tem várias indicações, evitar a parte posterior, pôntico, que não aguenta. Tá? De pré para frente, sim, um pôntico. Tá? Então, depende muito do preparo do dentista, espaço uniforme, né? Então, o término em chanfro, né? Ou ombro, então uma espessura, né? de 1,5, né? Então, em cúspides de trabalho, 2 milímetros é o ideal, tá? Então, alguns detalhes que o dentista tem que saber para conseguir esse espaço para o técnico conseguir fazer um trabalho com espessura adequada e uniforme. O limite que essa cerâmica pode ter é 0,6, tá? 0,6. O limite da cera que a gente faz é 0,8, tá? Então, a gente vai fazer a cera, né? Então, a gente pode diminuir também essa cera e já planejar a parte que vai ser aplicada. Por exemplo, eu prenso a dentina e aí eu estratifico o esmalte, né? Então, eu já deixo reservado esse espaço aí para a cerâmica que vai cobrir, tá? Compatível com a cerâmica prensada, tá? Então, olha lá, dois dentes reduzidos. Eu também falei sobre a parte, olha aí, a subestrutura e a cerâmica que vai ser aí recoberta depois, a espessura mínima da cera, que eu comentei, e também a espessura aí mínima dos conectores, para não quebrar, né, entre eles, a região de pôntico, aí, né, essa resistência à flexão é menor, aí, é bem menor que a resistência do metal, então precisa de um conector maior, mais largo, de 4x4, né? Então os dentes ficam com uma emenda um pouquinho maior, vamos dizer assim, né? Então, aquela parte de contato em que eles estão encostados, vai estar escondido um conector, né, um pouco mais grosso para suportar. Então, os fabricantes até fornecem aí conectores de plástico para quando colocar dentro do revestimento, tal, você já tem uma espessura desse conector adequada, uma espessura que essa cerâmica aguente e não frature. Né? Então, como eu disse, o anel é diferente de fundição, é bem parecido, mas ele tem esse cilindro que vai deixar um buraco dentro do revestimento, um buraco de formato cilíndrico, onde a gente põe um êmbolo de óxido de alumínio que vai prensar a cerâmica. Né? Então, é por isso que tem esse tubo aí, que futuramente a gente vai pôr o êmbolo dentro disso. Né? Então, posicionamos a cera com condutos de alimentação um pouco maiores do que na fundição, são 3 milímetros na fundição, aqui são 6. Né? Então, a posição é bem parecida, com a boquinha para cima. Tá? Então, onlay, normalmente em fundição, a gente põe com a boquinha para cima também. Na cerâmica prensada, eles preferem na proximal, tá? Por causa que a cerâmica ela é um pouco mais difícil de percorrer esse caminho aí, para facilitar, né? Então, é engraçado, a cerâmica, depois que é prensa, o resto que sobra da cerâmica, parece que ela fica com formato de cebola, assim, sabe? Anéis de cebola, né? Parece, porque acho que a cerâmica, quando ela é injetada, a parte de dentro deve ir mais rápida, a parte de fora menor, sabe? Deve ter uma diferença na velocidade, né, no caminho da cerâmica, e quando ela, depois que ela já solidificou e a gente abre e vê esse restinho de cerâmica prensada, parece anéis de cebola, assim, interessante. Como ele vai, diferente do metal que vai, puf, de uma vez só, né? Então a prensagem é mais lenta também. Então, olha aí, posicionando aí essa prótese fixa, é o assunto que está dentro da maior parte da cerâmica, né? Então, esses assuntos se interligam. Olha aí, uma prótese fixa para recobrir depois uma cerâmica, um esmalte, uma cerâmica de cobertura. Olha lá, tá na posição, tudo certinho. Aí uma foto da internet, o laboratório está fazendo aí várias coroas aí. Provavelmente ele vai maquiar depois. Né? Tá com o formato do dente inteiro. Então tem algumas formas aí para a gente saber quanto a gente usa de cerâmica. Tem pastilhas grandes e pequenas, né? Então, se sua cera deu
até no máximo 0,6, você usa um anel pequeno e a pastilha pequena. Se a sua cera for até 1,3, então o anel grande e a pastilha grande. Tá? Então, uma forma é você pesar aquela parte, a base, onde a gente vai posicionar o trabalho, tarar a balança, por exemplo, deixar no 0, e aí quando a gente põe o trabalho, né, sempre é bom colocar 2, olha que interessante. Só tem um trabalho, mas põe 2 caminhos, porque a cerâmica ela pode ter algum tipo de trinca, algum tipo de falha, né? Então, para deixar esse percurso natural, né, para abrir simetricamente, vamos dizer, tá? Mas está pesando toda a cera que foi colocada, descontou o peso da base do anel, né? Então tem lá 0,38, é menos que 0,6? Então anel pequeno e pastilha pequena, então você não desperdiça material, tá? Então o anel é interessante, geralmente eles fazem, o fabricante às vezes já fornece uma tira de papelão com adesivo, você gruda na risquinha certa, né? Muita gente já fabrica isso, e aí você põe a tampa, o anel fica bem certinho, bonitinho, retinho, e a gente vaza o revestimento, tomando cuidado para não dar bolhas, né? A proporção correta da sílica coloidal, porque isso vai expandir, né? Então, e deixa o revestimento tomar presa, né? Tomar presa. Ok. Então, aí eu tiro as partes de plástico, de papelão, tudo. E um detalhe é que aquele negócio que a gente faz com a fundição, de desgastar no recortador para liberar poros, para o ar sair, não pode fazer nesse bloco, porque se a gente desgasta um pouquinho fora do plano, na hora que a gente põe um anel para prensar, o anel fica torto. Se o anel ficar torto, aí na prensagem trinca, né? Dá tudo errado. Então não pode, para cerâmica, dar aquela desgastadinha que a gente dá para fazer o metal, tá? Então, reparem também, é isso que eu estou falando, não pode desgastar. O anel tem que estar reto com o forno, que vai colocar pressão nesse êmbolo, né? Se não tiver alinhado, quebra tudo, tá? Então, 90 graus, não mexe naquilo, tudo isso vai para o forno, olha lá o êmbolo, os êmbolos, né? São 3 prensagens que ele vai fazer, tem 3 anéis e tem 3 pastilhas, tá aquecendo tudo, certo? Então varia a temperatura de marca para marca, né? Cada vez mais aparecem mais marcas, então basicamente o anel está retinho, né? Tá retinho. Uma coisa que eu não mostrei e queria dar ênfase antes de prensar essa cerâmica, eu esqueci de comentar, vou ter que voltar aqui, ó. Reparem as paredes do anel aqui, ó, também, ó. 10 milímetros, 10 milímetros, são espessuras maiores do que na fundição. Na fundição a gente deixa 3 milímetros entre os componentes, 6 milímetros na parte de altura, 3 nas laterais, está ótimo, o metal entra, não fratura nada, né? Agora, para cerâmica, né, tem que tomar cuidado para essas paredes ficarem com 1 centímetro, né, para ter mais resistência e suportar essa prensagem, tá? É outro detalhe que diferencia aí o posicionamento dos dentes na cerâmica prensada e na fundição, né? Então, tudo no forno, tudo aquecido, né? Então, a gente vai no forno de prensagem, é um forno já que faz a prensagem da cerâmica, existem várias marcas, né? Então, a gente põe a pastilha que estava no forno, põe o êmbolo que estava no forno, o anel de fundição também estava no forno, derreteu a cera, não tem mais cera ali, está limpo, descontaminado, já expandiu, né? Aí vem esse êmbolo que está quente, né? Que está quente, e aí essa cerâmica na temperatura certa, com vácuo, né, com o tempo certo, ela é injetada para dentro daquele molde que estava a cera, né? Então, várias marcas, varia bastante a temperatura, o tempo, a 15 minutos de forno, 15, 7, 20, 15, 9, temperaturas diferentes, tá? Então, essa empresa é a que virou Imex, né? A Empres nem existe mais, essa Empres 2, tá? Então, olha lá como sai do forno o êmbolo, ali, apertado dentro do anel, né? Dentro do anel, ok? Então,
Aí o laboratório geralmente faz uma marca para saber o tamanho do êmbolo, né? Porque você não precisa ali daquela parte do êmbolo. Então vai com um disco e já tira o êmbolo fora, já limpa ele, né? Às vezes já tem o êmbolo para deixar ele sem resto de cerâmica grudada, às vezes gruda um pouco, né? Então tira a parte do êmbolo e limpa, né? Olha lá, casca de cebola! Que interessante, pessoal. Então, a cerâmica foi injetada e nós temos lá aquele bloquinho lá de revestimento. Se fosse metal, dava uma tesouradinha ali, que é uma beleza, tá lá dentro metal, você já teia, tá beleza. Isso daí, se você der uma tesouradinha, a trinca vai, o revestimento está grudado na cerâmica, a cerâmica se comporta da mesma forma, é friável, a trinca continua, atravessa seu dente, se divide seu trabalho em dois. Então, nada disso, tá? Vai jateando, por isso que tem que ter um jato bom, né? Então, jateando com óxido de alumínio, quando chegar perto da peça, aí jateia com esfera de vidro, alguma coisa mais light, para você não destruir bordos finos, né? E vai jateando, até que você tenha a sua peça, né? Aí tem alguns detalhes técnicos, isso que me passou foi o Adriano, da própria empresa Ivoclar, que ele é um consultor que vende aí os produtos, né? E tem grande experiência com cerâmica prensada, ele que me forneceu essas fotos. Quando a gente tem uma temperatura baixa, né? Adriano Covelli, um abraço. Então, quando a temperatura é muito baixa, você vê que o metal ele não percorreu, não foi, né? Então, uma temperatura do forno inadequada e tem que calibrar o forno, ver se o forno está na temperatura, fala que está ainda a tal temperatura, mas às vezes não está, né? Uma temperatura muito alta, o revestimento pode ter trincas, e aí a cerâmica invade essas trincas também, por estar muito fluida essa cerâmica, que derreteu demais, ela penetra nas trincas, e ela fica cheia de rebarbas, né? Então, existe a temperatura indicada pelo fabricante, que a peça sai sem essas irregularidades, copiou tudo, os bordos, né? Então o bordo tinha que ter aí de cera 0,8, foi respeitado, copiou tudo direitinho, né? Então um dente aí que está diminuído para ainda aplicar cerâmica sobre ele, né? A incisar os efeitos para chegar na cor correta. Já está na cor da dentina, né? Já está na cor da dentina. Então, com discos de diamante, porta aquelas emendas, né? Então, dos condutos de alimentação. Cuidado para não esquentar, porque a cerâmica ela pode trincar com o aquecimento, inclusive metalocerâmica, todas elas. Muito cuidado quando dá acabamento, não vibrar demais, né? Porque isso daí às vezes trinca a cerâmica, sai lasca, né? Então brocas novas, né? Então, se puder refrigerar com água, é sempre mais interessante para evitar isso daí, tá? Embora exista a técnica da sem ponta também, que alguns, né, alta rotação, a seco, né, também produz até faísca, foguinho, assim, esquenta a cerâmica, alguns usam, tá? Então, é um tema polêmico. Olha aí, adaptação com carbono, mesma coisa, põe um carboninho líquido, põe a peça, vê se ela está encaixando, vê se está pegando algum lugar por dentro, dá uma ajustadinha, desgasta onde pega, até que a peça adapta, né? Adapta. Aí tudo oclusão, tem que ver a oclusão, põe no articulador, vê se está tocando, está alto, reduz, né? Em lateralidade está pegando, então aí tem que, né, volta todos os conceitos aí de oclusão, independente se é cera, né? Em todos os materiais vai usar, né? Então, acabamento, você tem brocas diamantadas, pedras de óxido de alumínio, tem borracha para polir, né? Então, discos diamantados, né? Então, olha lá, um forno aí colocando a prensagem. Olha quando sai a prensagem aí, só para ver esse forno chique da própria Ivoclar, né, que abre a tampa, muito legal isso daí, né? Então, ali após a prensagem, é só para ver o que aconteceu. Olha lá o êmbolo prensado, olha lá um trabalho de laboratório aí, várias facetas prensadas, né? Então, então existem essas duas técnicas, né? Então, para a gente conseguir a cor adequada, ou você faz o dente inteiro e prensa da cor que você quer. Normalmente é feito um pouquinho mais claro esse dente para você pigmentar a cervical, por exemplo, com laranja, com a cor A3, A2 que o dentista pediu. E aí a gente já tem uma parte mais clara na incisal, que a gente pode pôr azul, né, e branco para
fazer uma maquiagem, né? É muito difícil quando a gente prensa com uma pastilha mais escura e o dentista fala, dá para clarear um pouco? É mais difícil, né? Então, por isso, os laboratórios normalmente preferem prensar um pouquinho mais claro para depois maquiar e chegar na cor correta, que é mais fácil, né? Fica mais natural. Você já tem a incisal mais clarinha, tá? Então, ou você faz menor, da cor desejada, e aí você aplica a cerâmica com coeficiente compatível, cerâmica apropriada para isso, né, sobre aquela estrutura que foi prensada, né, que é um pouco mais resistente, né? Alguns se queixam dessa técnica porque diminui a resistência, né? São dois materiais que às vezes pode dar uma lasca, pode ter alguma trinca, se tiver espessura muito diferente em alguma região, né? Aumenta as chances, né, de algum tipo de fratura, essa cobertura aí, né? Então, muitas vezes os laboratórios tentam só maquiar, né? A parte anterior precisa ter bastante manha para maquiar e deixar natural, né? Então, muitos profissionais conseguem também. Nem parece que está maquiado, parece que está aplicado, né? Então, essas camadas de estratificação, né? Então, você pode fazer tanto na base de cerâmica prensada, né? A cerâmica prensada tem um tipo de pastilha que é o dissilicato de lítio. Dissilicato de lítio é uma pastilha um pouco mais opaca, né? Porém mais resistente. Então, quando a gente faz essa infraestrutura, geralmente é de dissilicato de lítio, né? Então, quando prensado o dente inteiro, normalmente essas pastilhas são, né, de leucita, tá? Então são pastilhas reforçadas por leucita e são mais translúcidas, são mais naturais, a luz passa melhor, tá? Então, quando faz para maquiar, tá? Então, você faz a prensada, depois aplica a cerâmica, né, com a técnica de estratificação, e depois pode também colocar pigmento no final. Pode, além de tudo, depois de estratificar, se precisar, fazer maquiagem, né, nessa camada final, que é o glaze, que é o polimento, dá um brilho no dente, mudar um pouco a cor, ou ainda deixar o dente com algumas características mais realçadas, mais natural, tá? Então, a técnica aí da cerâmica, né? Olha aí, uma base que foi prensada e aí foi recoberto aí a incisal. Olha que legal essa pincinha, a gente não viu aí em equipamentos, né? É uma pinça que tem duas brocas na ponta, geralmente uma broca que prende o dente, sabe? Prende o dente, você vai abrindo ela, né, e ela trava o dente. Então, isso daí eles usam muito para quando não usa batoque, né? Quando aquele batoquinho que segura, então geralmente ele tem a pinça que segura por dentro, tá? Então, a Renfert, olha aí, duas broquinhas aí, né, pera, né? Então, para segurar o dente. A Renfert tem essa pinça muito bacana. Aí está passando aí uma maquiagem, né? Tem uma pastilha de alta translucidez aí, que foi prensada, né? Geralmente é HT, Height Translucid, né? Então, então aí está dando uma maquiada, né? Talvez um pouco de pigmento na cervical, né? Já uma lisura do glaze, né? Então, um azulado. Olha aí esse trabalho russo aí, né? Que vale a pena nessa foto aí, duas coisas. Uma, textura do dente, né? Como imitou bem a textura do dente vizinho, né? Se você faz um dente muito plano, a luz bate de uma forma que volta muito claro. Você até compromete a cor do dente quando você deixa muito espelhado o dente, sabe? Parece que a cor não bate, né? Então, essa preocupação aí com a textura é uma das preocupações aí, né? Cor, formato e textura, né? É das partes da estética, aí para a gente conseguir estética, né? Então, olha a gengiva artificial, olha aí, a gengiva artificial que eu já comentei, quando a gente não quer remover aquele gesso todo e perder, né? A gente queria saber como está a gengiva, então a gente, na verdade, tem uma técnica de moldar a gengiva, aí depois desgastar a gengiva, aí depois injetar um material que é de gengiva de silicone, aí você substitui isso, vocês vão fazer no segundo ano na disciplina de implantes, tá? Então, uma gengiva artificial, prática, tá? Então, continuando,
estávamos falando aí dos sistemas cerâmicos prensados e já estávamos lá na frente da aula, né, falando aí já do acabamento desses trabalhos, né, então com borrachas para adaptação, pontas diamantadas, né, e eu estava aqui observando aqui essa foto, né, desse trabalho aí que peguei no Insta, mostrando a textura, a cor, né, então a forma, né, os conceitos, né, que o dente tem que ter para o paciente, né, gostar e aquele dente sumir na boca, né, não parecer prótese. E aí sim vem a parte de cerâmicas obtidas por desgaste, né? Então tenho visto aí vários amigos, colegas adquirindo esses sistemas, tem vários sistemas, né? Então realmente era uma coisa bem rara há pouco tempo e hoje em dia também muitos laboratórios já têm, muitos dentistas também têm nas clínicas, né, para tentar fazer estruturas mais rápidas, né, então através do escaneamento e aí o desgaste dessa, né, e a fabricação por essas máquinas, né, então agilizando o atendimento aí, né? Muitos ficam com medo aí que o protético não vai precisar mais do protético e tal e coisa, né? Mas a maioria são laboratórios que estão adquirindo isso, tá? E para mexer nesses programas, né, precisa ter uma informação de técnica, tá? Então, não pode pegar um cara que é especializado em computador, por exemplo, né, para operar essa máquina. Ele não vai saber o que é término, não vai saber o que é oclusão, não vai saber aonde é oclusão, não vai saber a espessura dos conectores ideal, né? Então, precisa ser técnico. Então, eu acho que os técnicos não precisam ter medo disso. Além do mais, né, a maioria dos processos aí é feita a estrutura disso, né? A microestrutura depois ainda tem que aplicar cerâmica, ainda tem mais trabalho pela frente, né? Que o dentista normalmente prefere não fazer, né? Quanto mais paciente ele atender, né, o lucro dele é maior. Então ele terceiriza isso, né? Então, normalmente o dentista não aplica a cerâmica, né? Embora tenha alguns loucos aí que gostem. Né? Então, sistemas cerâmicos fresados, né? Então, tem várias marcas, né? Eles estão competindo aí, da Cirona, que é o Cerec, né? O Celei, da Vita, Procera, da Nobel, que o Procera é um dos mais antigos desses todos, né? Serpon, que está sendo bastante aí usado no mercado, né, que é da Dentsply, e o Lava da 3M também, com resultados ótimos de resistência e tudo mais. Então, e deve ter outros, né? Esse slide eu já fiz faz um tempo, então já deve ter outros. E então, basicamente, a gente tem um scanner para começar isso daí. Tá? A gente pode escanear ou o modelo ou a boca da pessoa, dependendo do scanner. Né? E aí a gente tem, né, a parte, né, do desgaste dessa peça, que é a parte das brocas, com vários eixos dessas máquinas, essas pontas, essas brocas têm que ser trocadas, né, de vez em quando, porque elas vão ter um desgaste das brocas também. Né? Vai, filho. Espera que deu uma pequena travada. Então, a gente... Será que tem um vídeo aqui? Vamos ver. Será que tem um vídeo? Tá com cara, né? Não tá rolando. Opa, vai rolar, eu acho. Hein? Tudo indica. Peraí. Então, aí... Você tem blocos, né? Blocos de cerâmica mesmo. Pode ser a cerâmica de silicato de lítio, que é para fazer infraestrutura. Pode ser blocos de leucita para fazer o dente inteiro e depois maquiar. Você tem blocos de resina foto para fazer dentes com resina foto. Tem blocos de cera para você fazer trabalhos que depois serão fundidos, por exemplo. Né? Então, esses blocos de cerâmica geralmente
trabalham com refrigeração, né, para cerâmica não trincar, né? Então, a máquina vai obedecer ali o que está no programa, o que você planejou ali no software, né? Então, esse daqui estamos falando do Serec, que é da Sirona, né? Então, tem blocos aí de várias cores, vários materiais, né? Então, esses dentes são esculpidos aí no tamanho do dente mesmo, já, né? No tamanho real, e depois podem ser, por exemplo, maquiados ou estratificados, né? Dependendo do que você planejou lá no programa, tá? Então, aí um bloco da Shofu é uma outra marca, né? Marca japonesa, né? Olha lá, cor A2, height HT é com translucidez aí maior, tá? Então, também, além de blocos, tem esses discos, né? Então, que você tem um maior aproveitamento aí do disco e fazer mais trabalhos, né? Mais trabalhos. Então, outra opção desses trabalhos com CAD/CAM é com a infraestrutura da zircônia. Essa daí é interessante, essa infraestrutura de zircônia, esse material bem branco, né? E até tem uma translucidez adequada, dependendo do tipo da zircônia, né? Então, basicamente, eles têm um pó, né, da zircônia, que ela é pré-sinterizada, ou seja, faz um tijolo aí de zircônia, mas ela não está ainda resistente adequadamente. Ela só uniu as partículas, mas está porosa ainda, né? Uma semelhança aí, não é bem um giz, mas só para vocês entenderem que ela está fraca ainda, está pré-sinterizada. É um bloco, mas ainda não tem as características da cerâmica que vai ser usada aí de zircônia. Então, lá no CAD/CAM, né, que é feito a escultura nesse bloco pré-sinterizado, que é uma beleza para as brocas, né? Porque daí não tem tanto desgaste. Imagina para desgastar com a zircônia já sinterizada, que é super dura, ter que esculpir o trabalho, né? Então, essa zircônia pré-sinterizada, depois que é esculpido, vai para o forno e sinteriza. Só que aí tem um problema, contrai quando sinteriza. Então, o programa que vai esculpir esses dentes já tem que fazer um cálculo aí de fazer um dente 20% maior, né? Então, ele vai esculpir essa zircônia, né, ali naquela máquina, só que vai sair um dente grande, né? Porque isso depois vai para o forno para sinterizar e ficar resistente, tá? Então, é feita essa sinterização, né? É muito legal que tem alguns trabalhos de zircônia, né? Quando ela ainda está pré-sinterizada, né? Que eles infiltram ali pigmento, uma pigmentação depois que o dente está pronto, em cima de cerâmica branca, meio giz, eles infiltram pigmento e aí depois, quando ela sinteriza, ela já sai com cor, né? Já sai com a cor que você colocou o pigmento, né? E depois pode ainda, né, fazer uma maquiagem depois com ela sinterizada, né? Tá? Então aí essa máquina Sercon, né, que já sofreu modificações e atualizações e já está bem mais moderna, né? Então, mas já é um trabalho relativamente antigo, né? Já podia passar rápido, mas já faz 20 anos, né? Praticamente, né? Então, a gente tem algumas basezinhas que a gente pode pôr o trabalho de cera e ele lê e copia, né, na zircônia, por exemplo, tá? Então, o Sercon, ele tem um escaneamento 3D com o Sercon AI, né? O preparo em modelo de gesso são escaneados no Sercon por um leitor óptico a laser com 3 câmeras numa fidelidade de excelência. A leitura é feita com a tecnologia nunca antes vista de angulação 360 graus, sem necessidade de contato, o que aumenta a precisão do copying. Antigamente o Procera, ele lia o preparo, né, varrendo, assim, encostando, ele ia fazendo uma varredura no preparo, encostando, e aí passava para o computador, né? O que ele está falando
que esse sistema de câmeras, né, que não tem contato com o preparo ali de gesso, né, tem um scanner mais fiel, né? Então, olha lá o scanner com as luzes ali, com a leitura, com 3 câmeras que vai o que ler o preparo, né? Então, mais um motivo aí também que às vezes o dentista não tem, né, o scanner intraoral, né? Então ele está ainda moldando com silicone e tudo mais, fazendo modelos o mais precisos possíveis, né? E o laboratório vai escanear o modelo, tá? Então, Zircon, né? Ai, olha isso aí, que é os olhos dessa máquina, né? Que escaneia o modelo, tá? A imagem, já falei isso? Ah, tá. A imagem é enviada por via eletrônica para o Zircon Art, né? Considerando um dos softwares mais inteligentes e avançados na odontologia, o Zircon Art é realmente uma obra de arte. Além de ter uma interface moderna e autoexplicativa, o software permite ajustes anatômicos personalizados, tais como espaço para cimentação, que é o espaçador, que eu já falei em prótese fixa, que a gente faz no modelo, a gente passa um espaçador e depois esculpe, por exemplo, em cera, deixando um pequeno espaço para o dentista. Aí já dá para deixar o espaçamento aí virtual, né? Então, espessura do popping se ajusta, né? Acrescentar ou diminuir o enceramento virtual, você esculpe o dente virtualmente, você enxerga o preparo, você já vai traçando ali, né, a linha de término. Essa linha de término está um pouco esquisita, não sei o que ele está traçando aí, mas não é bem a linha de término, eu acho que é a parede axial do preparo, né? Então, a parede reta. Então, ali você planeja a largura desses conectores, né? O formato já reduzido para aplicar cerâmica sobre esse trabalho. Então, aí estão os copings, né? Planejando aí uma infraestrutura que vai ser, então, desgastada em zircônia um pouco maior, porque depois vai sinterizar, uma zircônia pré-sinterizada. E aí sim a fresagem computadorizada, que é o CAM da história, né, com o Zircon Brain, né, o cérebro deveria ser, na verdade, o computador, mas tudo bem. A leitura da imagem obtida no Zircon Art e a fresagem do bloco de zircônia são efetuadas no Zircon Brain. Então, a leitura da imagem obtida no Zircon Art, então a leitura dessa imagem, né, então é feita pela própria máquina Zircon Art. A fresagem é feita sob medida, compensando exatamente a contração de cada lote de zircônia que será sinterizado no Zircon hatch. Então, o hatch é calor, é o forno, né? Então, esse desgaste já está compensando a contração. Ele vai desgastar um pouco maior esse trabalho. Para tal, previamente a fresagem, um código de barras no bloco de zircônia informa de modo específico a sua contração para que esteja compensada durante, né, a fresagem. Interessante, né? Porque se pega esses blocos de zircônia, eles têm lá um código de barra informando todas as características desse material, né? E talvez tenha uma diferença, pelo que ele está falando aí, né? Essa contração é um pouco diferente de lote para lote, né? Então, isso daí é conferido em fábrica, eles informam no código de barras, aí a máquina já lê e já sabe quanto que vai contrair no forno, e aí ele já compensa, faz um pouco maior essa estrutura, porque ainda vai contrair. Muito interessante. Então, o Zircon Brain é o que vai fazer esse desgaste aí, né? Então, olha lá o código de barra lá. Então, já vai informar todas as características desse material, quanto contrai, e a máquina já fica sabendo o tamanho, né, que vai fazer essa fresagem. E ali vai, as brocas, né? Nesse caso aí, sem refrigeração, né, porque o material ainda não está muito duro, né? O material ainda está pré-sinterizado, né? Então começa a desgastar e deixar no formato, né? Então, até que você tenha a estrutura pronta, né? Essa estrutura pronta ali no formato já reduzido para aplicar cerâmica. Porém, nós temos antes que sinterizar essa peça, ela está frágil ainda, né? Então, a sinterização é feita nesse Zircon hatch. Tá? Eu não sei se existe possibilidade de sinterizar em outros fornos, tá? Se existem alternativas,
tá? Mas é uma sinterização de bastante tempo. O objeto fresado é sinterizado na unidade zircon hatch durante aproximadamente 6 horas ali no forno, veja bem. Então, aquela estrutura vai fazer com que ela fique mais densa, né, sem aquela porosidade que ela tinha na pré-sinterização, né? Então, cada partícula da zircônia é fundida, se une e forma uma estrutura, né, de zircônia, aí sim, com a resistência que a zircônia tem. Então, aproximadamente 6 horas num processo térmico a uma temperatura final de 1.350 graus Celsius. Né? Então, bem mais alta do que as cerâmicas feldspáticas atuais, por exemplo. Tá? Olha lá a contração, ele foi para o forno, né? Olha lá que fornão bonito, não? Então, vai entrar naquela temperatura, aquilo que foi fresado, fica 6 horas lá em 1350, aí essa estrutura contrai e já tem a resistência da zircônia, né? Então, temos que recobrir com cerâmica, né? Com o coeficiente de expansão térmica compatível, cerâmica específica para ser aplicada sobre zircônia. A estrutura de zircônia densamente sinterizada, então antes ela não estava densamente sinterizada, ela estava uma pré-sinterização, né, que não deixa o material denso, deixa ele bem fraquinho, e agora não, ele está denso e resistente. Com sua perfeita adaptação, pode ser recoberta com as cerâmicas Zircon Ceramics, né, Zircon Ceramic Press ou Zircon Love, ok? Então, são opções de cerâmica que podem recobrir aí, tá? Desenvolvida especialmente para estruturas de zircônia estabilizada por ítrio, que era a característica aí dessa cerâmica, tá? Então, olha ali, aplicando essa cerâmica específica, né? Então, aí fazendo os efeitos, o esmalte, deixando o dente com a dentina, esmalte, tudo com a cor de dente, né? Então, aí ainda falta acabamento, tal, mas você não tem aquela estrutura acinzentada, né? Que é metálica, então a estrutura já branca internamente, bem resistente, né? Então, aí vai dando acabamento e tudo mais. Então, vamos lá ver um vídeo aqui da Degudente, né? Vocês podem estar escrito aí. Então, do próprio Zircon, tá? Olha a leitura aí, olha a leitura aí. Zircon. Ai! E o desgaste, né? Vendo? Olha lá, o controle, você gira, a peça gira junto no computador, olha que legal. Então, para você visualizar aí um modelo 3D. Então, ele está fazendo a leitura desse modelo de gesso aí. Esse modelo de gesso aí. Programa. Então, tem toda a parte aí de arquivos, pastas, casos clínicos, anatomia inferior ou superior, se seleciona os dentes para começar a planejar, né, a prótese. Agora ele vai fazer a leitura só do preparo. Fazendo a leitura aí. Para maior precisão ali no computador. Olha, giradinha, giradinha. Olha, eu aumentando ou diminuindo os conectores. Salvou. E aí, essas informações vai para o brain, que vai interpretar aquelas imagens, né? Ler aquelas imagens e realizar aí a fresagem
desse bloco de cerâmica pré-sinterizada em zircônia. Ele vai colocar ali a peça, vai ser lido aquele código de barra, né? Para saber também o desgaste. E aí lá vai ela, já esculpindo um pouco maior, porque essa cerâmica aí ainda vai contrair no forno quando for sinterizada. Reparem que o material ele é facilmente desgastado pela broca, né? Porque ela ainda está crua, essa cerâmica, vamos dizer assim. Ainda está crua. Estou fazendo uma infraestrutura de zircônio. Então, essa estrutura aí, como ela é porosa, ela absorve pigmentos, né? Então, na hora de sinterizar, pode ser pigmentada essa estrutura aí, antes de sinterizar. Para ela não ficar brancona, vamos dizer assim, quando sair do forno, pode colocar pigmentos nela, né, para sinterização. Olha a sinterização aí final, depois que já tem a estrutura com essa zircônia pré-sinterizada. Olha que legal, dá para fazer um prédio de estruturas, né, sinterizar, já que vai ficar 6 horas, né? Então, o trabalho fica mais rentável se você colocar vários, né, trabalhos numa sinterização só, né? Então, ele vai passar por alguns ciclos de sinterização e aí você tem a estrutura contraída e já no tamanho correto agora, né? Para encaixar no modelo. Ó, que adaptação. Né? Então, aí pronto para fazer a cerâmica de cobertura, a cerâmica que vai cobrir, né? Então, uma estrutura resistente aí, né? Como alternativa para não usar o metal, né? Então, outro tipo de zircônia, que é bem assim, parecido, né? É o pretal, que é dessa marca aqui, que é da Zirconzan, por exemplo, tem várias marcas, mas isso daí também tem se destacado bastante nos congressos, é uma empresa que tem ganhado muito nome, a Zirconzan, uma empresa grande, né? Então, ela é parcialmente estabilizada com ítrio e enriquecido com alumínio. Isso resulta em propriedades positivas do material, com uma alta resistência à flexão de até 1.200 megapascal, né, uma resistência a altas temperaturas, bem como um fator de contração constante que garante a maior precisão possível. Então, esse material também ele é frisado um pouco maior, e aí depois na sinterização ele contrai e chega no tamanho correto, né? Então, esses trabalhos são feitos nessa zircônia, estabilizada por ítrio, também pré-sinterizada, que está um pouco maior. É colocado pigmentos nesse trabalho, infiltrado ali pigmentos, né, nessa pretal, e aí depois dessa sinterização, que também é longa, né, o trabalho já está próximo da cor correta, que ainda pode ser maquiado, tá? Então, olha aí, ó, fazendo uma pigmentação, na primeira foto da esquerda embaixo, né, pigmentado, e depois, né, depois de sinterizado,
né? Também com pigmentos de gengiva, em sisais, azulados e tudo mais, né? Então, os dentes são modelados e fresados de costume, mas depois coloridos com um especial Color Liquid, né? E sinterizados no forno de sinterização com um programa especialmente elaborado, né? O know-how técnico do técnico de prótese dentária agora é transferido da técnica de estratificação para a técnica de coloração. Então, aí esses trabalhos, então, aí a pessoa tem que ter as manhas de pigmentar, na verdade, para conseguir fazer aquele bloco de revestimento, aquele bloco de cerâmica, né, de zircônia. Então, teoricamente é branco, esses pigmentos, então, aplicar para conseguir a maior naturalidade possível. Então, é uma arte realmente, né, específica, que precisa de cursos e treinos. As pigmentações ali em cima, fica até interessante, né? Uma coisa meio tribal, vamos dizer assim, né? Então, pigmentos, né? Para quando sair do forno, ela contrai e já tem uma coloração não branca ali, já próxima do natural. Você pode ainda, na hora do glaze, ainda, depois, se precisar de algum ajuste, ainda fazer uma pigmentação tipo maquiagem externa, né? Então, olha lá que coisa bacana, pessoal. Nem parece que essa estrutura é inteira de zircônia, né? Parece que foi aplicado cerâmica por cima aí, né? Mas não, é um bloco, né, inteiro que foi fresado, maior, aí foi infiltrado o pigmento, foi infiltrado esses pigmentos de gengiva, de cor de dente, de incisais, de azulado, né? E aí, na sinterização, isso tudo contrai e absorve, né, vitrifica esses pigmentos, né? Então, ele já sai numa coloração que depois ainda pode ser maquiada, certo? Então, trabalho de zircônia também conhecida por zircônia pretal, né? Então, aí fica aí os caminhos aí que a odontologia está indo, né? Está indo, são muitos, né? São muito caminhos, evitar os caminhos que levam para baixo, né? Então, está evoluindo bastante. Vocês viram aí que são equipamentos caríssimos, né? Um grande investimento aí para os laboratórios, né? Então, por isso também eu acho que as técnicas convencionais sobre metal, tudo, não estão fadados à extinção, né? Porque assim, o Brasil não é o primeiro mundo, né? A gente sabe. Então, assim, esse mercado é uma fatia aí desse mercado, né, que existe. Então, assim, as pessoas ainda usam PPR, as pessoas ainda precisam das próteses sobre metal, que podem ser lindas também, se bem realizadas, né? Então, para aqueles que desejam investir nessa área de cerâmica pura, com tecnologia, né, de ponta, né, os preços também tendem a baixar, porque vai tendo concorrência, vai tendo novas marcas, né, a tecnologia melhora a cada ano, a gente vê coisas novas e diferentes. Eu mesmo não sei se estou sendo assim muito minimalista, né, falando desses sistemas, porque na verdade existem aí bifurcações, né, dessas coisas que eu até desconheço, né? Então, meu objetivo foi assim, ser, pelo menos ver aí frentes para trabalhar com cerâmica, né? Cerâmica pura sem metal, né? Que é possível, cerâmicas aplicadas mesmo, um pouco menos resistentes, sem infraestrutura mais resistente, como técnica da platina, técnica do refratário, né? Então, e aplicação tradicional, aí depois já tentando fazer estruturas mais resistentes, prensadas de silicato de lítio, e aí a zircônia como alternativa máxima de resistência, né, quando a gente não quer metal. As estruturas de óxido de alumínio surgiram antes da zircônia, ainda existem alguns trabalhos, né, existe cerâmica para aplicar sobre óxido de alumínio, né, mas como são menos resistentes que a zircônia, assim, o mercado acho que não está muito para o óxido de alumínio, tá? Está mais para a zircônia mesmo, tá? Então, esses são, né, os materiais estéticos aí
que são as opções para a gente trabalhar nos laboratórios de prótese, né? Pelo menos, né, a raiz desses materiais, né? O básico. Tá? Então, na próxima aula eu vou fazer uma aula sobre recordação aí das resinas fotos, né? Dos monômeros da resina foto, ativador, fotoativador, como que trabalha, né? Então, a contração da resina e tal, para a gente fechar essa matéria de materiais estéticos aí, né? Que é outra frente, né? A resina foto, né? Também está nessa competição toda aí por materiais estéticos, né? Também tem evoluído muito, de acordo com as partículas aí que são inseridas nela, ela tem ganhado resistência, né? E aí uniu forças com fibras de vidro, né? É um outro mercado aí, né? De metal free, né? Então fica livre dos metais, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário, né? Então aí os caminhos que a gente pode, tirando aí os outros, ainda a gente tem ainda prótese total, prótese removível, implante, né? Temos área de ortodontia, como vocês viram, ortopedia, prótese ocular, prótese bucomaxilofacial, né? Então, realmente, a prótese tem muitos caminhos e labirintos, né? Então, desejo a todos aí, né, que escolham o caminho aí que mais traga felicidade aí para vocês, tá bom? Então, vamos passo a passo. Devagar nós vamos longe.